Oi, gente, está no ar mais um episódio do DinoCast, um podcast do jornal Geração Ascendino. Eu sou a Giovana. Eu sou a Sabrina. Eu sou a Yasmin. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito essencial que toca a vida de todos os estudantes e adultos, que é a saúde mental. A gente vai aproveitar o Setembro Amarelo, que está acontecendo atualmente, e a gente tem uma convidada especial para esse setembro. Ela é uma psicóloga clínica e neuropsicóloga que também atua dentro da Secretaria da Educação na Leste 5. Seja bem-vinda. Prazer, gente. Muito obrigada. Bom, vamos começar um pouco sobre o seu trabalho. O que te motivou a entrar nesse trabalho de psicologia? Então, quando eu era mais nova, eu tinha alguns problemas dentro de casa e eu passei por uma psicóloga. E conversando com ela, eu percebia que muitas pessoas se sentem sozinhas. Muitas vezes as pessoas não têm com quem conversar e não sabem a quem recorrer. Antigamente não se falava tanto em psicólogo igual se fala hoje em dia. Então era uma coisa difícil, não era acessível igual é hoje. Não que hoje seja muito acessível, mas era bem menos. E foi por conta dela que eu pensei, nossa, acho que eu quero ajudar pessoas que muitas vezes passam pela mesma coisa que eu passei. Com certeza. Você falou bastante dessa questão da gente se sentir sozinho. Falar assim, dessa questão de se sentir sozinho, como foi pra você dentro da sua faculdade? Você se sentia sozinha também? Em alguns momentos sim, porque apesar de você estar com pessoas que cursam o mesmo curso que você, Sim. cada pessoa é diferente. E às vezes a gente acredita que quando entra numa faculdade da área da saúde, que todo mundo ali vai ser legal, vai ter empatia. Sim. Mas quando você lida com pessoas, tem pessoas de tudo quanto é tipo. Então nem todas as pessoas que estão ali são legais ou têm empatia. Sim, e isso lembra bastante da gente da importância de cuidar da nossa saúde mental. E qual o significado desse mês pra você? E como ele é importante dar mais visibilidade pra ele? Eu não sei se vocês conhecem a história do porquê que foi em setembro, porquê que é amarelo. Mas basicamente tinha um garoto, o nome dele era Mike, e ele tinha um Mustang amarelo. E ele era apaixonado por carros. Se eu não me engano, ele também trabalhava numa oficina mecânica. E ele estava sofrendo muito psiquicamente. Não se sabe ao certo, mas especulam que ele sofria bullying na época. E ele se matou. Quando isso aconteceu, a família ficou muito chocada, muito emocionada com a situação. E no velório dele distribuíram fitinhas amarelas com frases motivacionais, explicando que as pessoas não estavam sozinhas, que elas precisavam procurar ajuda. E esse caso repercutiu tanto que por isso que se transformou no Setembro Amarelo. Então essa data ela é muito importante para falar sobre saúde mental. E isso aconteceu, se eu não me engano, foi na década de 80. E ainda não se falava tanto em saúde mental. Sim. Isso foi, digamos, um divisor de águas. Sim. Aproveitando um pouquinho esse esquema de adolescência, de um pouco dessa questão emocional, na sua opinião, quais são os principais desafios da saúde mental, principalmente para adolescentes, principalmente envolvendo esse caso de Setembro Amarelo? Se eu falar, vocês vão ficar muito bravas comigo. Mas uma das coisas é o celular. Vocês são uma geração que tem acesso muito fácil à informação. Informação boa, informação ruim. Sim. Então, infelizmente, por mais que os pais tentem controlar, os professores, vocês têm a lei de não poder celular na escola, fica muito difícil. Tem uma questão muito grande de comparação que afeta os jovens. De se comparar em relação a corpo, de se comparar em relação a outras escolas. Nas escolas que eu vejo, muitas vezes igual aqui na região. Se acontecer uma coisa com você, por exemplo, aqui dentro da sua escola, vão ficar sabendo em outra escola. Pessoas que nem te conhecem. Sim. E você fica famosa na região sem você nem conhecer essas pessoas. Então, às vezes, vocês espalham informações ruins sobre os colegas de vocês que afetam a vida dele pro o resto da vida dele. E muitas vezes nessas situações a gente acaba agregando mais informações do que não tem ali, né? Você comentou bastante sobre a gente não possuir muito acesso a
profissionais que resolvam nosso problema ou que podem auxiliar esse problema. Como que a gente pode quebrar esse tabu que temos? Para podermos ir buscar mais ajuda e buscar um profissional que saiba nos ajudar mesmo. O tabu, ele vem da falta de informação. O que acontece muito hoje, é até legal você fazer essa pergunta, porque hoje uma menininha do 4º ano olhou pra mim e falou assim, psicólogo é só pra louco? E eu fiquei olhando assim pra ver como que isso afeta até essa geração novinha que tá vindo. Eles não sabem que psicólogo não é pra louco, digamos assim. Por que que isso acontece? Não sei se vocês já ouviram falar, mas teve a luta antimanicomial. Porque antes psicólogo só ficava nos manicômios. Então, muitas vezes, por exemplo, o seu pai, ele teve você e você era diferente do que era considerado normal pra época. Ele ia e te jogava no manicômio. Ah, sim, já escutei falar muito sobre. E tinha esse preconceito de que ali só tem louco, mesmo não tendo só louco lá. E aí os profissionais, né, da área da saúde, psicólogos, psiquiatras, iam lá e cuidavam dessas pessoas. E foi durante essa luta antimanicomial que se amenizou esse termo de louco, porque as pessoas não são loucas, elas estão passando por um sofrimento psíquico. Isso não transforma elas em loucas, elas só estão fragilizadas. E tem até aquele ditado, né, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Então, todo mundo em algum momento vai ficar triste, vai ficar sozinho, vai ficar mal. E às vezes a gente acha que a gente está muito são, mas um dia ruim pode virar a chavinha e simplesmente fazer com que a gente não esteja mais tão são. Aproveitando um pouco essa questão, inclusive, como que você torna o espaço em que você trabalha confortável o suficiente para esses adolescentes se sentirem em casa, poderem falar? Tem algum truque que você faz, algo do tipo? Eu acho que falar sobre gostos. Porque adolescente é muito complicado. Se você tornar aquilo chato, eles não vão querer falar com você. Eles não prestam atenção. Exato. Então eu não... Como que eu vou ficar, olho pra vocês que são adolescentes e ficar dando sermão? Vocês vão me achar muito chato, entediante. Então eu vou descobrir, por exemplo, você gosta de livro, você gosta de futebol, a outra pessoa gosta de música. Que tipo de música que você ouve? E aí, nisso a gente se conecta. Pessoas se conectam com pessoas. Então eu só vou me conectar com você se eu sentir essa aproximação entre a gente. Por isso que fica, acho que mais fácil pra mim também, porque a minha idade não é muito diferente da de vocês. Então, os gostos ficam próximos. E a gente consegue se conectar a partir daí e entrar em assuntos que são mais sérios, que são mais delicados. Sim. Quando você não consegue se conectar com uma pessoa através dos gostos, qual outro meio a gente pode usar para poder chegar perto dessa pessoa, quando ela é muito fechada? Às vezes, só a empatia já basta. Só eu entender que você é diferente de mim, já basta. Eu sentar, eu não gosto da mesma coisa que você. Vamos supor que você gostasse, sei lá, de livro francês. Eu nunca ouvi falar. Mas se eu me importo com você, se eu quero te ver bem, se eu sei que você está sofrendo, eu vou sentar do seu lado e falar, olha, me conta um pouco daquele livro. Pra pessoa sair daquele foco de tristeza e sentir que tem alguém que realmente se importa com ela pelo que ela é. Isso funciona em todas as idades, né? Sim, isso funciona em todas as idades. Aproveitando um pouco, você tem uma preferência, tipo, entre pegar pra atender adolescentes, adultos, crianças? Você tem alguma dificuldade com algum desses espaços? Eu acho que só não gosto muito de atender idosos. Porque eu sou muito nova e eles olham assim pra mim e falam, nossa, porque você nem era nascida ainda quando aconteceu tal coisa comigo. E aí eu fico meio sem graça, né? E aí às vezes a terapia se torna pra mim, porque eles começam a falar, então, você sabe que tem que, né, tomar cuidado com a bebida, tomar cuidado com as drogas, e aí se torna pra mim a terapia. Qual conselho você daria para esses mais velhos poderem ampliar a sua visão e começar a perceber os sinais nos jovens ou até mesmo nas crianças para poder oferecer uma rede de apoio melhor para que as crianças não cresçam pessoas quebradas? É uma questão muito delicada, porque se eu for falar pra vocês o ideal, eu vou estar sendo mentirosa com vocês. Sim. Porque assim,
a gente poderia falar para esses adultos, para esses idosos, olha, tenta observar que aquela pessoa é diferente de você, cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu gosto, cada geração é uma geração. Mas, infelizmente, é muito mais fácil para vocês mais jovens entenderem os mais velhos do que eles entenderem vocês. E isso é muito complicado de falar assim, porque na teoria vai ser muito bonito, mas na prática não vai. Sim. Porque na cabeça dos adultos, vamos pensar em um jogo. Todo jogo você vai passando de fase, certo? Certo. Hoje vocês estão no terceiro médio. Se vocês olharem para uma criança que está na primeira série, que está aprendendo a escrever, para vocês aquilo vai ser muito fácil. Vocês vão falar, nossa, não acredito que essa Porque a criança gente está com já passou por dificuldade. aquilo. Exatamente. Então, para eles é tão óbvio que eles não conseguem entender como para vocês não é. E não é proposital. Muitas vezes eles foram criados dessa forma. Só que para vocês aquela fase é a mais difícil do jogo. Só que eles já passaram daquela fase há muito tempo. Então, para eles não é difícil. Sim, Então, não é proposital. verdade. Teve alguma vez que você teve, por causa de algum paciente ou alguma coisa envolvendo psicologia, que você sentiu que queria parar, mas aí você retornou? Já Como teve assim? alguma vez que você pensou em parar de atender ou parar de trabalhar com a psicologia? Ah, já. Muitas e muitas vezes. Na faculdade? Não, eu acho que é no geral, porque assim, a psicologia, primeiramente, ela não é uma profissão valorizada. Sim. Então, muitas vezes a gente leva anos para começar a ser melhor remunerado. Esse é um ponto. Segundo, que assim, se vocês estiverem mal, vocês vão procurar todo mundo antes de procurar a gente. Vocês vão procurar os amigos, os pais, o professor. Primeiro o vizinho. sempre os amigos. Exatamente. Quando vocês chegam pra gente, nossa, já tá tão difícil. Muitas vezes vocês, se é um caso de depressão, já é uma depressão profunda, que se vocês tivessem procurado ajuda lá atrás, era uma coisa simples de resolver, que hoje já não é mais. Ansiedade no começo, nossa, ansiedade, eu brinco com os pacientes, né? É a coisa mais fácil de resolver e a mais difícil. Porque é 50-50, a gente dá todas as técnicas e a gente depende que a pessoa também se engaje na terapia. E muitas vezes a pessoa não quer porque é difícil pra ela. E às vezes quando ela já vai lá muito quebrada, ela já tentou fazer de tudo. E aí ela acha que vai ser só mais uma perda de tempo. Então ela não se engaja. Verdade. Você trabalha dentro da Secretaria da Educação também. Você pode explicar pra mim como é que funciona? E você pode também explicar por que que os alunos não sabem muito dessa questão que tem psicólogos na própria escola? Primeiramente porque eu acho que é um projeto novo e todos os projetos novos eles demoram até repercutir. Esse é um dos pontos. Outro deles é que a maioria das escolas tem uma gestão muito antiga. Então, muitas vezes tem aquela ideia de que, assim, nós sobrevivemos até aqui sem. Então, o que vai mudar? E às vezes muda. Sim. Nem que seja um pouco. A gente Muda. consegue fazer, exatamente, é um passinho de cada vez. Tem o ditado que a galinha enche o papo, sabe? De grão em grão. Então, quase a mesma coisa. Nunca escutei esse é novo. De grão em grão a galinha enche o papo. É, mais ou menos assim. Também não tô muito boa de lembrar. Justo, completamente justo. Mas são coisas pequenas do dia a dia que fazem toda a diferença no final. Esse é um ponto. Como que funciona? Basicamente, a Secretaria, né, da Educação está contratando psicólogos e a gente alterna entre as escolas. Então, hoje são 7 escolas para cada psicólogo. Eu tenho 7, a outra tem 7 e cada um cuida de uma região. Eu, por exemplo, sou da Leste 5. A daqui do Ascendino Reis também é da Leste 5. Só que tem a Leste 1, 2, 3 e 4. E cada um na sua região. Normalmente essas visitas são semanais, mas em alguns casos elas são quinzenais. Depende muito da demanda da escola. O que o psicólogo faz dentro da escola? No geral, ele faz acolhimento, tanto com vocês, alunos, quanto com os professores e até mesmo com a gestão. Então, às vezes, vamos supor que você tem um problema em casa. Você vai chegar aqui, é lógico que as suas notas vão caírem, o seu rendimento vai cair, porque você tá com problema em casa.
Então não tem como você chegar aqui e fingir que tá tudo bem. Não tá tudo bem. E a gente reflete nossos problemas na nossa vida. Exatamente. E aí o psicólogo entra. Então se você tem um psicólogo na escola, você pode chamar, olha, tá acontecendo isso em casa, tá afetando minhas notas, afetando o jeito que eu me relaciono com as pessoas. Tudo isso engloba. E pra isso que serve o psicólogo dentro da escola. A gente vai mudar o mundo? Não. Vai continuar assim. Mas um pouquinho que a gente muda aqui e ali faz a diferença. E principalmente para a vida de vocês. Porque a adolescência é uma fase muito complicada. Vocês não são mais crianças, mas ao mesmo tempo vocês também não são adultos. Tudo pra gente é o fim do mundo. Sim. E é a fase mais gostosa, porque é a fase que vocês têm para errar. Se vocês Sim. querem errar, a fase é agora. Porque depois que vocês tiverem... Eu não falo nem 18, porque apesar de ser maioridade, ainda não... Ninguém é responsável com 18 anos. Mas depois dos 20, não tem mais volta. E aí a vida começa a ficar mais séria. Então vocês têm que aproveitar agora, enquanto vocês são adolescentes, enquanto vocês podem errar. E os erros que vocês cometerem não vai ter um peso tão grande quanto quando vocês forem adultos. Depois a vida cobra, né? Depois a vida cobra. Aproveitando um pouco, você trabalha mais na questão do também, você também atende pacientes próprios, certo? Sim. Você pretende criar, quem sabe, uma clínica ou algum espaço que seja seu? Pretendo, inclusive isso está em andamento, mas é muito complicado, como eu falei. O psicólogo, ele é pessimamente remunerado e quando você aluga um lugar, quando você abre um espaço, isso demanda investimento, demanda tempo, demanda dinheiro, demanda paciência. Porque se você abre, tem toda uma burocracia em volta disso, fora a questão de imposto. Tudo é imposto. Para você abrir, você tem que ter CNPJ. Então, você vai pagar imposto, você vai ter que emitir nota, você vai ser fiscalizado. Então, tudo isso, às vezes, pesa um pouco na balança. E eu me considero uma pessoa nova ainda para ter essa responsabilidade tão grande. Logo você tem. Logo, Falando assim mais de Setembro Amarelo, de depressão, muitos adolescentes hoje, eles meio que tentam fugir de casa, mas também a escola não se torna um lugar de refúgio por não se sentir acolhido. Dentro das escolas, como que a gente pode melhorar essa questão de fazer o aluno se sentir acolhido, se sentir ouvido e que todos possam se sentir confortáveis de estar nesse ambiente? Porque a gente vê que isso não é uma realidade. A maior parte dos alunos bagunça, não respeita o professor, a maior parte dos alunos não quer saber de nada da vida, também não quer saber de se respeitar, né? A escola, ela é um reflexo das pessoas que estão dentro dela. Então, se o aluno for bagunçado, a escola consequentemente vai se tornar bagunçada. Não só o aluno, tem também a questão da gestão. Porque a gente tem que pensar como se fosse um triângulo. Tem vocês, tem a gestão e também tem os pais de vocês. Sim. Então tudo isso caminha junto. Então pode ser a melhor escola. Se ela tiver a pior gestão, os alunos ainda assim vão sentir o reflexo disso. Sim. Ou se tem muitos alunos bagunceiros, pode ter a melhor gestão, que não vai mudar. E também tem a questão dos professores, porque muitos professores atualmente, eles estão ficando cansados. Por conta da geração atual que está vindo, é muito difícil manter vocês focados. Porque antigamente a gente tinha o tédio, porque a gente não tinha tecnologia, então a gente ficava ocioso, sem fazer nada. A gente aprendeu a lidar com isso, de muitas vezes não ter TV, não ter celular, e ter que ficar olhando assim pro teto, pegar livro. Ou procurar alguma coisa pra fazer, pra passar o tempo. Exatamente, brincar na rua, etc. Vocês passam muito tempo focados só no celular, que qualquer outra coisa não é interessante. Então, o professor, ele se desdobra 2 vezes mais do que era antigamente para conseguir dar uma boa aula e vocês engajarem no que eles estão falando. Aproveitando um pouco a questão desse engajamento dos professores, quando alguém precisa de ajuda, ou conhece alguém próximo ou até afastado que precisa de ajuda, o que essa pessoa pode fazer ou o que ela pode buscar? Tem um caminho certo para ela seguir? O
caminho certo seria sempre ir pra terapia, né? Sempre buscar o psicólogo. Vendem o seu primeiro. trabalho, Beleza, importante. seu trabalho é importante, poxa. Mas, quando vocês são menores de idade, muitas vezes, vamos supor que vocês tenham um pai que seja um pouco mais antigo e não acredite muito nessa questão. Fala que é mimimi. Exatamente. Então, vocês não vão conseguir. Porque vocês vão depender deles pra fazer a documentação se vocês forem menor de idade. Então, tem um canal, que é o 188, o telefone, que é um canal de emergência. Então, se vocês estiverem passando por alguma situação, principalmente em questão à prevenção, né, da vida, preservar a vida de vocês, é um ótimo canal. Às vezes ele demora um pouquinho, assim, você fica 1 hora, 2 horas aguardando, mas as pessoas lá são preparadas para acolher vocês. E isso não é cobrado, é de graça, é do governo esse programa. E vocês conseguem tranquilamente. Mas é lógico que se puderem e conseguirem, assim, tanto financeiramente quanto em relação ao tempo, façam terapia. Principalmente na fase que vocês estão. Porque é a fase que vocês estão se descobrindo. Se vocês forem conversar com os pais de vocês, muitas vezes eles vão dar a opinião deles, de quem já viveu. Sim. E nesse momento, vocês precisam aprender a cair e levantar sozinhos. Por exemplo, se essa criança que ela tá buscando ajuda, ela acaba desistindo, vocês têm uma forma de, tipo, impedir isso? Ou pelo menos tentar manusear um pouco para aquela criança voltar pouco a pouco? Como Ou, assim? Por exemplo, vamos supor que a criança, ela tá na terapia, só que ela subitamente quer desistir. Vocês têm uma maneira, sabendo que essa criança não tá bem, ou vocês deixam a criança? Porque as decisões dela ou algo do tipo. Depende nisso dos pais. Se os pais quiserem, aí não tem muito que a gente fazer se eles quiserem tirar. Mas se os pais não, a criança vai ficar, aí a gente entra com técnicas. Quais são, né? Normalmente, em relação ao que eu falei pra vocês dos interesses. Então, você meio que vai ganhar a criança. Uma coisa que ganha eles muito fácil é slime. Nossa. Vou te dar Não um slime julgo, eu era essa criança. Vou te dar um slime semana que vem. Me ensina aqui a fazer slime. É O pior assim que isso mesmo. pega mesmo. Eu não sei o que eles têm com slime, mas eles amam. Então é só você falar, semana que vem vai ter slime. Aí eles vêm. Falando assim de entretenimento, essa semana a gente fez a Semana do Bem, onde a gente trouxe hobbies, coisas assim que cada um gosta para poder trazer para os alunos, para quem se interessar. A minha parte ficou com acessórios feitos de miçanga, inclusive eu adoro, eu sou apaixonada. Eu fiz um. E eu acho isso bem interessante, porque são esses tipos de coisa que as pessoas se interessam para elas poder, pelo menos, ter um momento ali de paz, para que elas possam relaxar, para que elas possam simplesmente esquecer do mundo e ficar na delas, até mesmo do celular. Realmente, porque é como ela comentou, quando você se interessa por algo da outra pessoa, parece que muda a situação, parece que a pessoa, ela começa a querer falar, ela começa a querer se soltar. Isso funciona Sim. também com adultos, às vezes, ou é muito, meio que um pouco fechado ali pros adolescentes? Não, isso funciona com adultos, é lógico que cada caso é um caso, mas no Não geral... vai falar de boleto, né? Porque dá trauma em qualquer... Aí isso aí dá dor de cabeça em qualquer um. Não, mas aí eu vou começar a chorar junto com eles, aí vai ser terapia de grupo. Não, funciona. Olha, eu vou falar que com homens parece que funciona mais, porque homem pra homem tudo é futebol. Então, nossa senhora, Às assistir um vezes eles jogo. têm uma caixinha ali do vazio que você tá lá conversando com eles, eles se perdem lá naquela caixinha do vazio deles e você tá aqui, ó, mó entretidona querendo conversar, eles estão lá. Mas se comentar de futebol, né? Exatamente. Mulher, quando fica adulta, tende a ficar mais desconfiada. Não que homem não fique, mas a gente falando numa população em geral, porque assim, não que seja certo, mas Sim. infelizmente as mulheres são criadas desde novas a terem responsabilidade, coisa que muitas vezes os homens não. É uma coisa muito atual, é muito da geração de vocês, por exemplo, o homem aprender a cozinhar. Antigamente não era comum isso, e a gente sabe que é uma coisa necessária. Sim. Porque os homens só saíam da casa dos pais pra casar. Então, saía de um ambiente onde a mãe faz a comida e ele vai Pra pro ambiente. esposa que faz a comida. Exatamente. Então, fica muito confortável. Então, às vezes, fica difícil de você conseguir conversar com essa paciente mulher, porque ela já é mais desconfiada, muitas Ela já é vezes mais complexa. às vezes já aprendeu até a lidar sozinha com aquela frustração. Porque como
as mulheres são criadas para sempre estar à frente, às vezes a pessoa fala, nossa, pra que eu vou lá falar dos meus problemas? Apesar das mulheres procurarem mais. As mulheres procuram, é uma ambiguidade, né? Porque elas procuram mais terapia, mas ao mesmo tempo elas são mais desconfiadas quando você tá ali na clínica. E que pra elas é tipo, ó, eu tô aqui, mas eu vou te contar da minha vida, só que você vai dar palpite da minha vida, sendo que você não vivencia. Como é que isso funciona? Sim, e até elas confiarem em você. Ai, demanda tempo. É igual amizade, você vai conversar com alguém, tem que começar a criar amizade, a pessoa te olha estranho, a outra menina te olha estranho, fala quem é você, aí começa a puxar assunto. Aí depois fala, você é legal, vamos ser amigos. É assim mesmo, exatamente assim. É quase a mesma coisa com outras pessoas de outras idades? Ou, tipo assim, por exemplo, com adolescente também é a mesma coisa? Tipo, pegar confiança de adolescente assim, assim, assado é difícil também. Se você tiver manejo, é muito fácil. Se você não tiver, não. Porque... Se souber mexer, vai. Exatamente. Pensa comigo. Você tá fazendo terapia. E aí eu tô lá assim, sério. Eu sou uma psicóloga, um exemplo que já é mais velha, mais seriona. Você vai ficar olhando assim pra minha cara, tipo, cara, será que eu confio nela pra eu contar os Olha, a podres da minha energia vida? dela não me bateu, acho que eu não vou contar. Exatamente. E adolescente é muito assim. É. Eu fui com a sua cara. Então, é muito particular de vocês isso. Então, a pessoa tem que saber deixar aquilo leve. Porque são 50 minutos de sessão. Se você não sabe deixar leve, se você torna um ambiente pesado, demora pra passar pro paciente, demora pra passar pra gente. E aí fica aquela coisa que fica todo mundo olhando no relógio. Tipo, ai, que horas que isso aqui vai acabar? E é bem incômodo, né? Porque fica os dois esperando pra acabar, porque sente que o tempo não tá rendendo. Não passa. Exatamente. Teve algum paciente que você pegou, que você possa contar, né, primeiramente? Teve algum paciente que você chegou a atender que foi muito complicado o caso? Que você demorou muito pra se resolver? Ou tem algum exemplo de, por exemplo, pessoas que passam por tal coisas, algumas vezes são mais difíceis do que outras, não que os problemas sejam ali, não que um problema de uma seja pior do que a outra, mas que talvez ali naquela hora foi difícil pra você lidar. Tá, tem um que eu posso contar, porque foi um caso que saiu na mídia na época, mas aí vocês precisam me autorizar, porque assim, quem que vai assistir? Depende da classificação indicativa aqui. Geralmente, os professores que têm interesse são os próprios alunos, ou familiares que os alunos mostram. Porque assim, que caso que foi esse? Era um caso de uns anos atrás que saiu na mídia, que, se eu não me engano, era um homem e uma mulher que foram entrevistar um rapaz que ele foi preso por pedofilia. E aí, basicamente, ele virou e falou assim, olha, você não gosta de homem pra mulher? Sim. Pro homem, você não gosta de mulher? Então, eu gosto de crianças. Porque o caso dele, ele tinha um transtorno que mexe com o cérebro dele. Uhum. Então ele se atraía e ele não conseguia entender. Tem até um filme sobre isso, se vocês se interessarem, chama O Lenhador. Eu vou anotar aqui porque eu vou assistir. É ótimo esse filme, mas tem que ter estômago. Mas é um ótimo filme, fala exatamente sobre isso. Então esse foi um dos casos pesados que saiu na mídia. Ele passou com psicólogo, psiquiatra, quando ele ficou preso, tudo. Fizeram um acompanhamento com ele. Teve bastante repercussão. Esse é o que eu posso contar porque vocês já acessam facilmente. Mas teve outros também. Eu até brinco, converso com a minha mãe, eu falo, nossa mãe, eu acho que eu tive desafios logo que eu me formei, porque eu lembro que assim, eu tinha meses de formada e só vinha caso complicado, parecia que era pra me testar. Mas, querendo ou não, isso faz a gente amadurecer na profissão. Quando nós pegamos casos difíceis, em qualquer profissão, seja psicólogo, seja médico, seja professor, quando a gente pega um caso mais difícil, parece que, ao mesmo tempo que é desafiador e a gente fica meio frustrado, também faz a gente crescer na profissão e faz a gente criar confiança. Sim. Você fala que trabalha bastante com criança e acabou de citar esse caso. Eu falo assim, por experiência própria, não fui uma criança fácil, eu já tive um pouquinho de depressão e essas coisas. Pra você, é mais comum chegar a caso de adolescentes ou casos de crianças?
Então, depende, porque apesar dos adolescentes eles terem muitos episódios depressivos, ansiosos, as crianças dessa geração que tá vindo, elas estão doentes, essa é que é a verdade. Tem criança que fala que vai tirar a própria vida, muitas vezes com 4, 5 anos de idade, e não fala nem dentro da terapia, fala assim, pra qualquer um ouvir. Na rua, fala às vezes pro tio da perua, para o tio do supermercado, e assim eles falam. E a gente consegue entender, se a gente for na dinâmica, a gente consegue entender. Porque às vezes a família, ela tá desconstruída, não é uma família funcional. Também tem a questão de acesso ilimitado à rede social. Tem casos que a gente pega que, assim, de vocês, adolescentes, quando a gente vai nas escolas, que vocês postam coisas de pessoa com depressão, que qualquer um que tá lá pode ver. Verdade. E às vezes os pais ignoram isso, às vezes não tem conhecimento, não busca ajuda de quem tem conhecimento. Então, tem tantos fatores que se a gente fosse falar sobre tudo, nossa, pode deixar aí umas 5 horas só pra falar sobre isso. Aí os pais às vezes são tão quebrados que às vezes não conseguem enxergar que as próprias crianças estão ficando quebradas também. Eu só dou aquilo que eu tenho. Se eu tive amor, eu vou te dar amor. Se eu não tive, eu não vou te dar. Porque eu não conheço. E assim a criança vai crescer. E ela vai reproduzir isso. Quebrar esse ciclo é muito difícil. Principalmente se você não tem ajuda de profissionais da área da saúde, fica mais difícil ainda. Só os que têm o conhecimento, né? Exato. Bom, vamos começar um bate-bola, né? Um jogo rápido de perguntas. E você pode responder o que vier na sua cabeça e também uma explicadinha ali pra gente pegar um pouquinho o contexto. Bom, uma música que te traz um sentimento. A primeira que parar na sua cabeça. Acolhimento. Ah, acho que se for acolhimento é Trem Bala da Ana Vilela. Eu sei que tá batida, mas é uma música muito bonita. É verdade, eu gosto. Dá aquele conforto, né, no peito. Assim, aquela nas vontade redes de sociais chorar. a gente posta que não gosta, mas Mas em quando casa. é pra chorar, a gente coloca ela. Exato. Quando é- Uma cor que representa a saúde mental para você. Ah, eu acho que verde. Eu sei que a gente tá no Setembro Amarelo, mas eu acho que verde, porque eu acho que verde traz essa cordialidade, traz essa esperança pras pessoas. Normalmente o verde traz pra muita gente a cor do dinheiro. Ah, Pode já aprendi ao contrário. É verdade. Não, amarelo pra mim, eu aprendi assim, amarelo é alegria e verde é esperança. É, eu aprendi que amarelo é esperança. É por causa do criança esperança. Roxo também envolvia. Uma palavra que defina o Setembro Amarelo. Assim, na cabeça, vem. Acho que é acolhimento. Meio autoexplicativo. Meio Um livro ou filme que você indica para refletir sobre suas emoções. Nossa, vai ser mais um batido, divertidamente. É porque é um filme que, assim, apesar dele ser infantil, pode pegar alguém de 40 anos que a pessoa vai aprender alguma coisa com esse filme. Então, Mexe no coração, né? Mexe. E a gente, como psicólogo, nossa, é o parquinho de diversões, né? Porque a gente consegue interpretar cada coisa ali. Uma inspiração na sua caminhada como psicóloga. Eu tive uma professora da faculdade, o nome dela era Cláudia Carnevale. Infelizmente ela não está mais entre nós. Mas quando ela era viva, uma coisa que ela falou que me marcou muito era que, assim, se nós quisermos julgar as pessoas, nós seremos juízes. Mas se a gente quiser tratar dentro da complexidade que é o ser humano, então nós seremos psicólogos. Achei muito profundo, na verdade. Caraca, pior que isso é bem verdade, né? Porque o juiz geralmente ele tem que ser justo, então ele tem que se auto-julgar também, né? Ele tem que saber os valores, ele tem que ver todos os lados. Sim. Um conselho em uma frase para os jovens que estão ouvindo. Ah, eu acho que fugindo um pouco de toda essa questão mais séria, eu acho que, assim, aproveitem essa fase que vocês estão
puramente para se descobrir. Porque quando nós crescemos, apesar da gente ainda continuar se descobrindo o resto da vida, a fase que vocês estão é a melhor fase para errar e para acertar. É a fase em que a gente mais aprende. E daqui uns anos, quando vocês forem adultos, tiverem aí a vida de vocês, a rotina de vocês, vocês vão lembrar para sempre do que aconteceu aqui, de quem vocês foram, dos erros que vocês cometeram, do que vocês aprenderam com isso. Então, façam as coisas agora. E é isso. Bom, o nosso podcast, ele se chama GuinoCast. Guino por causa de dinossauro. E também porque o mascote da nossa escola, por causa de Ascendino, é um dinossauro. E pegando um pouco essa vibe de dinossauro, se você fosse um dinossauro, qual que você seria? Precisa ser real? Não necessariamente, mas Ah, vai no que vai na sua cabeça. eu acho que eu seria aquele dinossauro da Bloom, do Clube das Winx. Aquele que aparece no episódio. Porque ele é muito fofinho e ele é tão pequenininho, mas ele é tão corajoso que, tipo, o tamanho é o que menos importa nele. Porque ele é muito corajoso. Eu não muito sabia bonitinho. que tinha um dinossauro, eu lembro do coelhinho só. Eu imaginava Ele- tudo. Tipo assim, eu imaginava você falar uma raça real, aí você vai o dinossauro da Bloom. Eu pensei no Barney. Eu pensei no Barney. Não. Ele aparece no final da primeira temporada, acho, da segunda temporada, alguma coisa assim. Que é quando ela vai lá pra Ilha dos Dragões porque ela precisa recuperar os poderes dela. Ah, é no final da primeira temporada. Olha, sabe a Informação que eu nem sabia. Isso eu não sabia. Eu assisti o Winx, mas... Eu Tá também. bom, se for assistir de novo, lembrem de mim. Se for assistir Moranguinho, lembra de mim. Eu acho que é isso. Você tem mais alguma pergunta? Nenhuma, Nenhuma. É isso, Yasmin. Muito obrigada pela sua participação e por essa conversa tão necessária. Inclusive, pra quem tá ouvindo a gente, não se esquece, a saúde mental é uma coisa séria. E conseguir falar sobre isso é um grande passo importante pra vocês se entenderem. E a gente se vê no próximo episódio do DinoCast. Um beijo.